Olá pessoal, estou aqui para apresentar para vocês uma aula prática referente ao componente curricular de língua portuguesa com o conteúdo gênero textual poema. Sou a professora Kelis Grace. Irei falar com vocês sobre poema. Gênero textual poema. O gênero poema é uma forma de pensamento expresso artisticamente que independe da estrutura e configuração textual ou visual. Isso explica o fato de muitas pessoas acharem difícil entendê-lo. É preciso ler com o coração, com o sentimento e não com a razão, pois o poeta possui o que chamamos de liberdade poética, ou seja, o poema não precisa obedecer uma sequência lógica sintática. Então, pessoal, no poema a gente não precisa seguir uma lógica. É possível criar através da nossa imaginação, nós temos essa liberdade de criar, de expressar nossos sentimentos, de tudo aquilo que a gente está sentindo, tristeza, alegria e de diversos assuntos. Temos também, pessoal, as características do gênero poema. Um poema é composto por alguns elementos: verso, cada linha do poema, métrica, medida dos versos, estrofe, conjunto de versos de um poema, rima, sonoridade semelhante que pode existir no fim ou no meio dos versos, e o ritmo, melodia do verso. Então, dentro dessas características, o autor ele escolhe as características de acordo com o que ele vai escrever. O poema, no momento, pode ter todas essas características ou apenas algumas. Depende daquilo que o autor estiver escrevendo no momento, se ele quer mais ritmo, se ele quer mais sonoridade, se ele quer mais versos, como que ele vai trabalhar essa métrica. Então ele vai analisar conforme o que ele quer escrever. Nós temos também, pessoal, a questão das figuras de linguagem que aparecem nos poemas, para expressar tudo aquilo que quer ser escrito, dar novas expressões para as palavras que queremos escrever. Para ressaltar essa expressividade do poema, são utilizadas as figuras de linguagem. As figuras de linguagem são os recursos expressivos empregados nos textos para gerar efeitos de sentidos diversos. Um poema pode ou não apresentar rimas, pode ou não ter ritmo uniforme, pode ser regular ou irregular. Então, ele não precisa seguir a mesma quantidade de versos, as mesmas quantidades de estrofe, ser totalmente regular. Ele pode trazer traços irregulares na sua escrita. Pode falar sobre qualquer assunto, pessoas, ideias, sentimentos, lugares ou acontecimentos comuns. Tudo aquilo que eu quiser expor num poema, pessoal, vocês podem escolher a infância de vocês, algo que vocês estão vivendo no dia a dia, um passeio que vocês fizeram, escrever um poema. Você vai ter a liberdade de escrever de acordo com aquilo que você quer se expressar. E o que diferencia um poema de um texto informativo, como notícia, ou de outro texto literário, como romance ou conto? É o modo pelo qual o poeta escreve o seu texto. Então é um modo. O poema tem lá as estrofes e os versos. E a prosa? O que seria isso, pessoal? Vocês têm contato com textos em prosa? O que seria isso? Algum de vocês podem me dizer? Pode explicar? A diferença entre texto, prosa e verso. Prosa, o texto divide-se em parágrafos. Exemplo, conto. Em verso, organiza-se em verso e estrofe. Nós temos essa diferença, né? O exemplo é o poema, que nós já estamos trabalhando, e o próprio conto. O exemplo de poema. Verso é cada linha do poema. Estrofe é um conjunto de versos, como eu já havia explicado no início da minha apresentação, da minha aula. Então, escolher a quantidade de estrofe, de versos e a voz no texto em prosa e em verso. O que é isso? Em prosa ou em verso, na prosa, o narrador ele sempre vai se dirigir em primeira ou terceira pessoa. E já em verso,
nós temos o eu lírico ou o eu poético. O que é esse eu lírico, eu poético? É a voz que fala no texto, que expressa os sentimentos ali. Pode representar uma pessoa, um animal, uma planta e até um objeto. Essa voz refere-se, no poema, ela é a voz que se expressa. Então pode falar desse animal, dessa planta, de um objeto. Se eu quero falar da voz, expressar no meu poema uma caneta, um objeto que eu gosto muito, eu posso dar essa expressão nesse poema a respeito disso, do eu lírico. Não corresponde à pessoa real do poeta. Então não é o autor, não é o poeta, é o sentimento que expressa sobre aquilo que ele está escrevendo. E sobre isso nós vamos ler um poema. O poema chamado Tempestade. O vento vem vindo veloz, voam folhas, gravetos, troncos, o trovão troante estoura na linha do horizonte, o chiado da chuva, o cheiro da chuva, a enxurrada, o riacho, a terra molhada. Depois, um azul aqui, outro ali, em sinal de paz. Um arco-íris se mostra e se desfaz. Silenciosa, a sonora orquestra da natureza, com o autor Nicolas José. Esse poema, ele traz o quê? Ele está falando das folhas que voam, do vento. O que ele pensou, né? O que vocês pensam ao ler, ao ouvir esse poema? O que ele traz? Né? Um azul aqui, outro ali, um sinal de paz, um arco-íris. São pensamentos bons. O que vocês, alunos, o que vocês compreendem? O que vocês imaginariam? Vocês escreveriam um poema? Né? O que vocês estão pensando nesse momento? Então, usar a imaginação, e aqui fala de todos esses sentimentos, o silêncio, a natureza, né? O que mais podemos transmitir? Nós temos as figuras de linguagem, a literação e a assonância. A literação consiste na repetição ordenada dos mesmos sons consonantais, que são referentes às consoantes. A assonância consiste na repetição ordenada de sons vocálicos idênticos, que são os sons das vogais. Exemplos: a literação, silenciosa, sonora, orquestra da natureza. Aqui, o som está voltado para as consoantes que são usadas nesses versos. A assonância, um azul aqui, outro ali, é focado já nas vogais, na repetição das vogais e nesses sons. Nós, pessoal, temos mais um poema a ser trabalhado. Vocês peguem o material que eu entreguei para vocês sobre o poema Identidade, que eu vou ler agora. Vocês acompanhem com a atividade de vocês, o material que eu entreguei. Às vezes, nem eu mesmo sei quem sou. Às vezes sou o meu queridinho, às vezes sou um moleque mal criado. Para mim, tem vezes que eu sou rei, herói voador, cowboy lutador, jogador campeão. Às vezes sou pulga, sou mosca também, que voa e que se esconde, de medo e de vergonha. Às vezes eu sou Hércules, Sansão vencedor, peito de aço, goleador. Mas o que importa, o que pensam de mim? Eu sou quem sou, eu sou eu. O que esse poema fala, pessoal? Quem escreveu esse poema foi Pedro Bandeira. O que ele está representando aqui? O que ele fala? O que esse autor nos mostra com esse poema Identidade? Fala do quê? Essa identidade, esse próprio nome, traz o quê? É o nosso documento? É o nosso documento que nos representa quem nós somos? Nós estamos falando de quem sou realmente em nossa vida. Sou nos nossos momentos, às vezes sou herói, sou malcriado, às vezes sou o rei, sou o queridinho da mamãe. Quantas versões nós somos? Então, esse texto nos mostra quem nós realmente somos. E para isso, pessoal, através desse poema,
nós vamos falar a respeito. Quero que vocês usem a imaginação de vocês. Vou deixar como tarefa para vocês. Nós vamos usar para a próxima aula. Vocês vão trazer para mim. Vamos usar a plataforma Redação Paraná. Vocês vão, através do laboratório da escola, escrever o poema de vocês, expressar os sentimentos de vocês. Essa é a atividade, a tarefa que vou deixar para vocês. Até uma próxima aula. Nossa aula termina por aqui e façam o poema de vocês com bastante expressividade. Explorem bastante os sentimentos e suas emoções. Até mais!